Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer as configurações iniciais na sua super planilha de leituras. Se você abriu a planilha e ainda não está com acesso à edição, eu recomendo que você clique aqui em Arquivo e fazer uma cópia. Assim você cria uma cópia da planilha na sua própria conta do Google. Bom, a primeira configuração que a gente pode fazer na planilha é mudar as cores dela. Você pode ver aqui que a planilha tem todo esse tom de verde, né? Tem esse verde mais escuro, esse verde mais claro, em diversos lugares. Para mudar as cores, você não vai precisar vir aqui um por um, célula por célula, e alterar as cores delas. Tem um macete que eu vou te ensinar. Você clica aqui em Formatar, Tema, Personalizar, e aí você tem aqui várias opções. Primeiro você pode customizar a fonte, as cores. Aqui eu não recomendo, na verdade, se você customizar essa fonte aqui, não tem muitas opções. Então a gente nem usou essa opção aqui de fonte para a planilha inteira, tem outra fonte na planilha. E aqui as cores de texto e de plano de fundo do gráfico, o preto e o branco, eu recomendo que você não mude também, porque aí a planilha pode ficar muito diferente. Bom, aqui você pode configurar o tom 1, 2, tom 3 e assim por diante. Então você pode ver aqui que a gente tem o verde escuro, você pode vir aqui e você pode tanto selecionar uma cor aqui pré-definida, como clicar aqui no botão de mais, para escolher uma cor que você quiser. Eu vou aqui selecionar uma cor pré-definida, eu vou selecionar esse azul mais escuro, por exemplo. E você pode ver que a planilha já muda de cor. Aí o tom 2 eu vou também selecionar um azul mais claro. E aqui a planilha muda de cor também. Aqui você, pelo que a gente pode ver no dashboard, a única outra cor que aparece é o amarelo. Nesse caso você mudaria aqui. Mas se eu seleciono vermelho aqui, você pode ver que apenas a cor do gráfico aqui, de linha, mudou. Essa tabela aqui, onde tem essas colunas em amarelo, isso não é um gráfico normal no Google Sheets. A gente fez esses gráficos manualmente aqui com uma função, com uma fórmula, e aí as cores estão definidas direto nessa fórmula. Infelizmente não tem como alterar nesse caso, a não ser manualmente. Por isso eu não recomendaria que você mudasse a cor amarela aqui dos gráficos, certo? Bom, eu vou voltar aqui e desfazer, mas é assim que você pode mudar as cores da planilha. Outra configuração que você pode fazer é alterar o nosso logo que aparece aqui no topo da planilha. Se você não quiser ficar vendo o nosso logo aqui, você pode muito bem trocar a imagem que aparece aqui. Você pode clicar em inserir imagem na célula, e aí você pode fazer o upload de algum arquivo do seu computador, certo? Bom, agora seguindo, a gente tem várias configurações na aba Configurações. A primeira delas é aqui a coluna de países. Eu não sei se você faria isso, eu não vejo motivo, mas se você quiser, você poderia adicionar um novo país aqui, que não esteja na lista. Você pode, por exemplo, adicionar Hogwarts, e adicionar esse país, e adicionar aqui uma imagem da bandeira ou do ícone desse país, certo? Uma vez que você adiciona o nome do país, uma coisa que você pode querer fazer é alterar a ordem que aparece aqui, colocar Hogwarts lá em cima, lá perto do H, certo? Para fazer isso, você precisaria selecionar tudo e classificar novamente. Então vamos fazer isso rapidinho. Um macete para fazer isso, ao invés de clicar e arrastar, é selecionar aqui, eu vou ter que selecionar essa tabela inteira, certo? Eu vou classificar tanto a bandeira quanto o nome do país. Eu vou selecionar essas duas colunas e aí no teclado eu vou segurar Shift, Ctrl e apertar a setinha para baixo no teclado. E aí eu desço até a última célula preenchida da primeira coluna que eu selecionei. E aí, segurando Shift, eu vou apertar mais uma vez para baixo, e aí ele seleciona todas essas células. Aí eu vou clicar com o botão direito do mouse, ver mais ações da célula e classificar intervalo. E aí eu vou ordenar por, aqui você pode ver que eu tenho a coluna B e a coluna C. Eu vou ordenar pela coluna C de A a Z, certo? E clico em classificar. E aí você pode ver que Hogwarts apareceu aqui em cima, no meio do H. Então foi ordenado corretamente, com espaço em branco aqui para bandeira ou ícone que eu iria adicionar. Bom, eu vou voltar aqui, dar um Ctrl Z, porque eu não quero deixar a planilha com esse país aqui adicionado. E aí agora, a próxima configuração que a gente pode fazer são os gêneros da planilha. Então, os gêneros de livros lidos. Então, se a gente vir aqui na aba de livros, você pode ver que você tem a opção de selecionar o tipo do livro, de ficção, por exemplo, ou não ficção, e o gênero. E aí você seleciona e aparece o ícone do gênero automaticamente aqui do lado. Então, você pode customizar esses gêneros e esses ícones também, se você não gostar. E aqui na aba de configurações, então, você pode tanto adicionar novos gêneros aqui embaixo. Eu não sei qual gênero você adicionaria, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, Lorem Ipsum. E aí você pode adicionar o ícone que você quiser aqui, também seguindo aquele passo a passo de inserir imagem na célula. Uma dica que eu te dou, se você quiser trocar os ícones, por exemplo, dessa planilha,
e até adicionar novos ícones, é usar um site como, aqui eu já estava selecionado, estava testando, usar um site como o Flat Icon, por exemplo. Aqui você pode procurar por palavras-chave, então se eu quero mudar o ícone do gênero de aventura, por exemplo, eu procurei por Adventure, e aqui vamos supor que eu quero ícones pretos com essa forma aqui preenchida. E aí eu gostei desse ícone, por exemplo. Então eu posso vir aqui, posso editar, se eu tiver uma conta gratuita no Flat Icon, você pode se cadastrar. Se eu clicar aqui em editar ícone, aqui eu não estou logado na minha conta, mas você poderia editar a cor e editar também o tamanho desse ícone. E aí você pode fazer o download como PNG aqui. Geralmente eu faço download em 256 pixels. E aí depois de fazer o download, você pode vir aqui e inserir imagem na célula e adicionar aqui essa esse ícone novo. E você poderia trocar todos os ícones da planilha se você quisesse. Bom, a gente tem a mesma coisa aqui para os ícones de não ficção. Você pode adicionar outros aqui. E da mesma forma, você pode selecionar a coluna toda, certo? Clicar com o botão direito, ver mais ações na célula, classificar esse intervalo. Se você adicionar algum outro gênero aqui e não tiver mais classificado em ordem alfabética. Bom, a próxima configuração que a gente pode fazer é na questão do sistema de avaliações. A planilha tem esse sistema de avaliações aqui, depois que você lê um livro, você tem a opção de avaliar esse livro. E aí a gente tem aqui algumas estrelas, de 1 a 5, para avaliar esse livro. Essa configuração eu não recomendaria que você mudasse, porque a gente já tem é, uma outra customização aqui da planilha que pinta a cor dessas estrelas de acordo com o número de estrelas que a gente tem aqui. Então, a planilha formata automaticamente aqui o vermelhinho, o verdinho, dependendo do número de estrelas. E essa configuração é um pouquinho mais difícil de fazer, um pouquinho mais chata. Então, eu não recomendaria que você mudasse. Se você mudar, na verdade, não vai ter mais esse sistema de cor aqui. Mas você pode mudar, sem problemas. Então, vamos supor que você queira um sistema de avaliações de 1 a 10. Você pode muito bem fazer isso. Eu vou aqui deletar, e aí a gente vai escolher um sistema de avaliação de 1 a 10. Aqui, para facilitar, eu vou selecionar essas duas, e como eu criei um padrão aqui de 10, menos 1, 9, o Google Sheets vai entender que eu quero seguir esse padrão e vou clicar e arrastar. Aqui, na verdade, eu cliquei e arrastei e veio com essa borda aqui. Então, eu vou só selecionar aqui e vou tirar a borda para não aparecer aqui. Bom, aí eu mudei o peso, então cada avaliação vai ter um peso diferente, né? Essa daqui vai ter um peso de 10, essa de 9 e assim por diante. Só que as notas ficaria muito grande, né, se eu colocasse 10 estrelas aqui. Então eu não vou fazer isso. Nesse caso, se você quer um sistema de avaliação de 1 a 10, eu recomendaria colocar literalmente, aqui na verdade precisaria mudar o tamanho da fonte, se eu não me engano é 9, certo? Eu colocaria aqui, eu recomendaria que você fizesse dessa forma. Então, apareceria aqui as opções de 1 a 10 para a pessoa avaliar, para você avaliar. Quando a gente vem aqui, ele aparece um erro, né? Porque agora não tem mais as estrelas. E aí eu tenho as opções de 1 a 10 para avaliar os livros. Nesse caso, ele vai vir formatado aqui. Na verdade, eu vou corrigir isso para a sua planilha não estar com esse problema, certo? Então a gente quer um número aqui, apenas um número. Bom, e aqui subindo, você vai ver então que apareceu aqui os números das notas que eu defini. E cada nota agora tem seu peso correto, certo? A próxima configuração que a gente pode fazer é a questão de coleções. Aqui, cada livro que você ler, você vai ter a opção de selecionar uma coleção a qual ele pertence. Aqui, por padrão, eu deixei essas 3 coleções aqui, que são coleções que eu usei na minha planilha. Livros de literatura russa, de histórias de detetive, livros clássicos, por exemplo. Mas você pode mudar como você quiser. Se você quiser, você pode até ser bem específico. Livros da Agatha Christie, por exemplo. Certo? Você só tem que ter em mente que essas coleções elas têm que ser diferentes dos gêneros, certo? Não faz sentido você ter uma coleção que tem o mesmo propósito dos gêneros de livros aqui. A coleção é mais abrangente. A coleção pode até envolver mais de um gênero dentro dela. Então, livros clássicos, por exemplo, literatura russa, e assim por diante, certo? Bom, a gente tem também aqui a opção de configurar os idiomas na planilha. Então, eu coloquei esses 3 idiomas básicos aqui, que os brasileiros mais leem livros, mas você pode adicionar outros aqui se você quiser. E, então, por exemplo, se a gente adicionar alemão aqui, por exemplo, e ir lá em livros, o idioma alemão vai aparecer aqui. E aí, a mesma coisa para versões. Tem essas 2 versões básicas do livro físico e digital, mas se você, por acaso, tiver audiobooks, por exemplo, você pode colocar audiobook aqui, e aí vai aparecer aqui audiobook para você
para você marcar aqui na planilha. E aí todas essas mudanças que você fizer vão refletir no dashboard, é claro. Então se você adicionar um novo gênero, ele vai aparecer aqui, se você ler esse livro, um livro desse gênero. Se você adicionar um novo... é, aqui não tem no caso, mas eu vou selecionar mais uma opção aqui, por exemplo, se você adicionar um novo país, ele vai aparecer na lista. Se você adicionar uma nova coleção, ela vai aparecer também. É, versão, idioma e assim por diante, certo? A planilha inteira vai refletir essas configurações que você definir aqui. Então, essas são as configurações básicas que você pode fazer na planilha. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Até mais.